governo Lula faz nova rodada de conversa com governadores sobre a PEC da segurança pública. Ixi, essa história. Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo na Capital Federal. Segurança pública parece sempre uma bomba relógio prestes a explodir. Uma hora na mão dos governadores, outra hora na mão do governo, quando traz para si a responsabilidade de tocar um projeto nacional dessa história. Que expectativa devemos ter de mais uma rodada de conversa de governadores e governo Lula, Fran? Bom dia. Ei, Ibrahim, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa pelo menos o governo pretende aí que seja a última reunião, esse último encontro entre o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e governadores, justamente para tratar sobre essa PEC da segurança pública, que antes mesmo de ser apresentada lá no final de outubro, já estava sendo aí motivo de polêmica, justamente em função da divisão de responsabilidade das polícias, a autonomia do governo, enfim. Fato é que hoje o ministro quer apresentar essa minuta após ouvir, receber aí críticas, reclamações e sugestões dos governadores, e esse texto deve ser enviado para o Congresso. A expectativa é que se tenha qualquer outra mudança nesse texto, qualquer outro debate, seja realizado aí no âmbito do Legislativo, então ali na tramitação, tanto na Câmara como também no Senado. Expectativa, o governador Romeu Zema, governador de Minas Gerais, não deve vir a esse encontro aqui em Brasília hoje, então, fazendo o nosso recorte regional. Mas, como você mesmo citou, Ibrahim, essa é uma PEC que ela já vem causando polêmica, justamente quando a gente fala de segurança pública não tem jeito, E para mostrar um pouquinho do que tem uma polêmica nesse texto, é justamente a PEC, ela cria como se fosse um sistema único, justamente de segurança pública, quando a gente está falando de sistema único de saúde, um sistema aí de educação, no caso, justamente de segurança pública, com o intuito de que o governo, o Ministério da Justiça, ele possa atuar de forma mais efetiva no sentido de dar diretrizes, de comandar mais, justamente criar uma unanimidade, uma unidade em relação a esse tema. Só que a grande questão está na ampliação, por exemplo, dos poderes da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal. Nesse caso, o governo quer que a PRF, por exemplo, ela tenha um poder de polícia ostensiva, ajudar aí a polícia militar de cada estado nessas questões, principalmente relacionadas aí a hidrovias e ferrovias, que o Ministério da Justiça considera que são locais onde não há um patrulhamento, e com isso a PF e a PRF poderiam ajudar nesse sentido. A PF, por sua vez, ela atuaria muito no combate às milícias, por exemplo, e isso incomoda os governadores que querem o quê? Mais autonomia para as suas polícias estaduais, para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Outra questão que também é tema aí de debate, de discussão, é sobre a questão do Fundo Nacional de Segurança Pública, Justamente sobre a divisão, então, desses recursos e também sobre o gerenciamento, para que nenhum ente federado, por exemplo, receba uma quantia menor. Então, há essa briga também em relação a quem vai receber, de onde vai vir esse dinheiro. Então, esses são alguns pontos das polêmicas. Outra questão que o Ministério da Justiça quer justamente uma padronização de protocolos e informações, como, por exemplo, de mandados de prisão, de boletim de ocorrência, que seria também um outro desafio. A gente sabe que esse desafio aí dessa unificação relacionada à segurança pública já vem de muito tempo. Agora, essa polêmica relacionada ali governadores e PEC da segurança acaba chegando para um governo no momento em que há uma polêmica também, uma insatisfação de governadores da oposição, principalmente, com o Propag, que foi sancionado ontem pelo presidente Lula, só que com 13 vetos, e que justamente trata do quê? Da repactuação, renegociação da dívida dos estados com a União. E agora já está se falando de derrubar esses vetos no Congresso Nacional, ou seja, o governo começa esse ano justamente com essas duas questões relacionadas aos governadores, aos estados, e aí em áreas que são, digamos que, essenciais para os dois, quando a gente trata de segurança pública, quando a gente está falando também de saúde financeira desses estados. Então, um desafio aí do presidente Lula e da sua equipe ao longo desse ano. Certamente é um grande problema a relação institucional entre governos, entre instâncias de governo, Porque tem sempre problemas que são muito
candentes para cada um deles, né? Cada um vai colocar a sua perspectiva à frente, dizer, não, mas o presidente fala isso, eu preciso resolver assim, polícia toca eu, polícia não toca você, e aí sempre vai ter alguma rusga colocada, por isso que republicanismo é a palavra-chave para a gente conseguir tocar minimamente algum projeto de país, né? De estados federados como somos.